Meu nome é Vitória Oliveira, e até 6 meses atrás eu acreditava ter construído uma vida perfeita, um casamento estável, um premiado escritório de arquitetura e a admiração dos meus colegas de profissão. Mas numa fração de segundo, enquanto o metal retorcido do carro pressionava meu corpo e cacos de vidro redesenhavam meu rosto, descobri uma verdade devastadora. As estruturas mais impressionantes que erguemos em nossas vidas podem desabar com a mesma rapidez de um castelo de cartas, e as pessoas que acreditamos conhecer completamente podem revelar alicerces podres sob fachadas impecáveis. Hoje, com o rosto marcado por cicatrizes que não posso esconder e uma leve claudicação que me acompanhará para sempre, estou prestes a confrontar o homem que jurou me amar na saúde e na doença, mas que diante das minhas feridas encontrou apenas repulsa. O mesmo homem que, enquanto eu lutava para sobreviver no hospital, tentava vender a empresa que construí e já planejava uma nova vida com outra mulher. Dona Vitória, seu marido ligou de novo. Júlia entrou na minha sala pisando em ovos, literalmente tremendo. Coitada! Não era culpa dela que Arthur estava ameaçando demiti-la se não me passasse as ligações. Ela olhava para as minhas cicatrizes com aquele misto de curiosidade e pena que já estava acostumada a ver, mas pelo menos tentava disfarçar. Ele disse que precisa falar com a senhora urgentemente sobre o evento de hoje à noite. Disse que se não conseguir falar com você, vai me... Ela engoliu seco, encarando o chão. Respirei fundo e ajustei meu corpo na cadeira, sentindo a dor familiar no quadril. Minha bengala, apoiada na mesa, parecia me encarar, lembrando-me do preço que paguei por confiar nele. Júlia, você pode ir para casa agora. Aliás, por que não passa no Ibirapuera hoje? Dia lindo, céu azul. O pavilhão do Niemeyer está com uma exposição incrível. Sorri, vendo sua expressão confusa. Mas são só 2 da tarde, Dona Vitória. Levantei-me com cuidado. E daí? A vida é muito curta para gastar com quem não merece nosso tempo. Vai, aproveita o dia, eu ficarei bem. Tatiana entrou como um furacão na minha sala assim que Júlia saiu. Minha amiga desde os tempos da FAU-USP não precisava bater na porta. Nunca precisou. Ele está enlouquecendo, disse, jogando o celular na minha mesa. Já ligou 5 vezes para o meu número. Acho que finalmente percebeu que você bloqueou o dele. Deixa tocar, respondi, olhando pela janela para o céu azul de São Paulo. Raridade preciosa. Os documentos estão prontos? Tatiana assentiu, sentando-se na beirada da minha mesa como nos velhos tempos da faculdade. Tudo preparado, conta bancária bloqueada, acesso ao sistema da empresa revogado, advogado de divórcio contratado. Você tem certeza disso, Vi? Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Passei a mão pelo rosto, sentindo as cicatrizes sob meus dedos, linhas irregulares que contavam uma história que ele tentou apagar. O prêmio será entregue às 8. Estarei lá às 8h05, com Vinícius e as provas. Não vou apenas terminar meu casamento hoje, Tati. Vou terminar a carreira dele. Nasci 10 minutos antes do meu irmão Vinícius em Belo Horizonte, num abril quente e abafado. Mamãe dizia que vinha ao mundo já olhando tudo ao redor, curiosa, enquanto meu irmão chegou quietinho, como se pedisse desculpas pelo incômodo. Acho que isso já dizia muito sobre quem seríamos. Eu sempre com pressa, ele sempre ponderado. Desde pequena, meus brinquedos favoritos eram blocos de montar. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, eu construía torres, pontes, cidades inteiras no tapete da sala. Papai, engenheiro civil, ficava fascinado. Olha só isso, Ana! A torre dela não cai porque ela intuiu a distribuição de peso correta. Mamãe só balançava a cabeça, desapontada. Vitória! Cadê sua boneca nova? Por que você não brinca com as meninas da rua? Mamãe estava sempre tentando me consertar, me fazer normal. Mas papai me defendia. Deixa a menina, Ana. Ela tem o olhar de quem enxerga as estruturas por dentro. E tinha mesmo. Eu olhava prédios e via não só paredes, mas os esqueletos que os mantinham de pé. Era minha superpotência secreta. Só desta vez, Sérgio. Ela tem só 11 anos. Ouvi mamãe implorar quando pedi para ir com papai ao canteiro de obras naquele sábado, mas ele sorriu e me entregou um capacete amarelo que engolia minha cabeça.
Ela precisa ver como é, Ana. Está no sangue dela. Aquela manhã estava clara, o céu azul anil típico de Belo Horizonte. O canteiro de obras do shopping era um parque de diversões para mim. Homens gritando instruções, o cheiro de concreto fresco, guinchos levantando vigas de aço. Papai me explicava tudo, sua mão grande segurando a minha pequena. Viu aquela coluna, filha? Ela parece simples, mas sustenta todo o peso dessa seção. Foi quando ouvimos o barulho, um estalo seco, depois um gemido metálico. Lembro do rosto dele mudando, do grito. Corre, Vitória! Suas mãos me empurrando para longe. Depois, o mundo desabou em câmera lenta. Poeira, gritos, sirenes. 3 horas para encontrarem o corpo dele sob os escombros. No funeral, Vinícius ficou longe de mim, como se eu carregasse uma maldição. Ouvi-o dizer à tia Helena: "Foi essa maldita arquitetura que matou meu pai." Seus olhos me acusavam, como se a culpa fosse minha. Você não pode estar falando sério. Vinícius parecia ter levado um soco quando mostrei minha inscrição para o vestibular de arquitetura da FAU-USP. Estávamos no quarto dele, paredes decoradas com pôsteres de bandas e nada que lembrasse nosso pai. Depois de tudo que aconteceu, é assim que você honra a memória dele? Escolhendo a mesma maldita profissão que o matou? Não foi a profissão que matou ele. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Foi negligência, erro humano, e é exatamente por isso que quero fazer isso, para construir coisas que não desabam, que não matam pais de família. Vinícius balançou a cabeça. Você está escolhendo prédios em vez de pessoas, Vitória. Aquilo doeu mais do que ele poderia imaginar. No dia em que recebi a carta de aceitação da FAU-USP, sentei na varanda com a última foto que tinha com papai. Estávamos visitando a Pampulha, ele apontando as curvas do Niemeyer, olhos brilhando. Estou fazendo isso por nós dois, sussurrei. Ninguém entendia que eu não queria apenas construir. Queria proteger. Cada projeto que eu fizesse seria uma promessa. Ninguém mais morreria em um prédio que levasse meu nome. O prédio da FAU-USP parecia vivo, concreto, vidro e luz dançando em harmonia. Naquele primeiro dia, parada no saguão imenso projetado por Artigas, senti-me pequena e gigante ao mesmo tempo. Foi ali que esbarrei em Tatiana, derrubando seus pincéis. Foi mal, ela exclamou, abaixando-se para ajudar a recolher meus papéis. Você é caloura? Tem cara de BH, sou Tati. Vamos ser amigas, tá? Foi no 3º ano que o professor Martins notou meu trabalho. Um projeto de restauração conceitual para uma igreja barroca em Ouro Preto. Oliveira, você tem um dom raro, disse, ajustando os óculos grossos. Muitos sabem construir novo. Poucos sabem curar o que já existe. Nunca tinha pensado em restauração antes. Sempre quis criar, não consertar. Mas algo nas palavras dele ressoou em mim. Meu primeiro projeto real foi uma pequena capela colonial em Paraty. Lembro de tocar as paredes descascadas e sentir como se estivesse lendo um livro antigo. Não estamos apenas preservando pedras, mas memórias. Expliquei para o padre local, que me olhava confuso enquanto eu examinava entusiasmada uma rachadura no altar. Foi ali que desenvolvi meu conceito de transparência estrutural. A ideia de que as intervenções deveriam ser visíveis, não escondidas. Nunca fui de frequentar galerias de arte no Itaim Bibi. Preferia 1000 vezes um casarão histórico caindo aos pedaços do que aqueles espaços brancos estéreis cheios de gente fingindo entender instalações incompreensíveis. Mas quando fui convidada para apresentar minha instalação, Arqueologia do Futuro, uma estrutura que mesclava técnicas de restauração em um prédio conceitual futurista, não pude recusar. Esse cabo não deveria estar aqui, murmurei para mim mesma enquanto ajustava uma das luzes da instalação. O técnico havia deixado fios expostos no chão, um perigo óbvio que ninguém parecia notar. Dei um passo para trás para avaliar a luz e senti meu tornozelo prender em algo. O mundo girou. Caí desajeitadamente, sentindo uma dor aguda no tornozelo esquerdo. E então, antes que eu pudesse processar o que tinha acontecido, ele estava ali, Arthur. Ele tinha olhos castanhos quentes, mãos firmes e um sorriso que parecia dizer que tudo ficaria bem. Arthur Oliveira,
Apresentou-se enquanto enrolava meu tornozelo com uma bandagem improvisada com sua própria gravata de seda. Conheço seu trabalho, Vitória. Sua abordagem sobre restauração é fascinante. Fiquei surpresa que ele soubesse meu nome, mas lisonjeada demais para questionar. Como poderia saber que o acidente com o cabo foi planejado? Vê essa marca d'água no teto? Arthur apontou para uma pequena descoloração no forro da pinacoteca. Estávamos no nosso quarto encontro, um tour técnico que ele sugeriu depois do café. A maioria dos restauradores cobriria isso com tinta nova, mas seria apagar a história do prédio. Essa mancha conta a história da inundação de 1968. Fiquei fascinada não apenas pelo que ele dizia, mas como dizia, com reverência, como se cada rachadura fosse sagrada. Nossas semanas seguintes foram um turbilhão. Arthur me levava para visitar edifícios históricos que eu só conhecia por livros, conseguia acesso a áreas fechadas ao público, conhecia cada zelador e porteiro dos prédios tombados do centro. Como você faz isso? Perguntei enquanto subíamos a escadaria proibida do Martinelli. Restauração não é só sobre prédios, é sobre pessoas, respondeu com uma piscadela. Tenho esse efeito nas pessoas. Elas confiam em mim. Foi no Bexiga, num pequeno ateliê apertado entre 2 casarões, que Arthur finalmente revelou seu problema. Este lugar era do meu pai, explicou, abrindo a porta de madeira que rangeu dramaticamente. Ele era um restaurador brilhante nos anos 80, mas péssimo administrador. Quando morreu, herdei não só a Oliveira Restaurações, mas também suas dívidas. Algo dentro de mim se acendeu. Um desejo de ajudar, de consertar, de restaurar. Posso dar uma olhada nos números? Perguntei, estendendo a mão. Não acredito que conseguimos o contrato para o Copan, gritei, dançando pelo escritório recém-reformado na Bela Vista. 2 anos haviam se passado desde que decidi ajudar Arthur a salvar a empresa do pai. Agora, a Oliveira Restaurações e Projetos tinha uma equipe de 12 pessoas, uma sede elegante, e acabávamos de ganhar a licitação para restaurar uma das fachadas do icônico edifício de Niemeyer. O casamento aconteceu rápido demais, num intervalo entre 2 grandes projetos. Uma cerimônia pequena num casarão histórico em Santa Teresa, só com alguns amigos e minha mãe. Vinícius não veio. Mandou um cartão e um presente pelo correio. Espero que você saiba o que está fazendo, escreveu. Eu pensava que sabia. Durante o dia, me dedicava obsessivamente à empresa, enquanto Arthur cuidava das relações públicas. Foi voltando de surpresa de uma vistoria em Salvador que notei as primeiras rachaduras em nosso casamento. Arthur não me esperava naquele dia. Ao entrar no apartamento, ouvi sua voz na varanda. Claro que ela não sabe, Camila. Vitória só enxerga seu trabalho. Uma pausa. Risada. Sim, ela é brilhante com prédios, mas ingênua com pessoas. Congelei no corredor, meu coração martelando. Camila, a curadora de arte moderna, em vez de confrontar, decidi observar. Vitória, este é Wagner, da W&M Incorporações. Ele está interessado no nosso trabalho para um projeto no Centro Histórico. Arthur fez as apresentações no coquetel pós-palestra que dei na Bienal de Arquitetura. Wagner tinha aquele tipo de sorriso cínico, frio, calculista, como um tubarão avaliando a próxima refeição. Ele estava com Camila ao lado, a curadora de arte moderna que eu já havia encontrado em eventos anteriores. Seu marido fala muito de você, comentou Wagner, enquanto Arthur e Camila se afastavam para cumprimentar alguém. Diz que você é a verdadeira gênia por trás da Oliveira Restaurações. Havia algo na maneira como ele disse gênia que soou como um insulto. Na verdade, somos uma equipe, respondi automaticamente, embora soubesse que era mentira. Arthur mal aparecia nos canteiros de obra nos últimos meses. Comecei a notar pequenas inconsistências nos relatórios financeiros, orçamentos que não batiam com as notas fiscais e documentos de projetos com detalhes ligeiramente diferentes dos que eu havia aprovado. Quando confrontei Arthur, ele sempre tinha uma explicação perfeitamente razoável. O fornecedor não tinha o material original, tivemos que adaptar. Ou, foi apenas um erro de digitação no relatório. E eu, ocupada demais com os novos projetos, deixava para lá. Mas algo dentro de mim estava cada vez mais inquieto. Você está linda.
Arthur ajustou meu colar enquanto nos preparávamos para o coquetel de lançamento do livro sobre nosso trabalho no Teatro Municipal. Era uma mentira, claro. Ele mal olhava para mim ultimamente. Eu havia passado horas me arrumando, tentando parecer a esposa perfeita do restaurador do momento, mas sentia seu desinteresse como uma parede fria entre nós. O salão nobre do Teatro Municipal brilhava sob os lustres antigos. Nossa mesa estava na frente, com Wagner e, surpresa, Camila como convidados especiais. Observei como Arthur falava animadamente com ela, suas mãos se tocando acidentalmente enquanto pegavam taças de champanhe. Ele bebeu muito, demais. No discurso, tomou crédito pelo projeto do Copan como se tivesse sido ideia dele. Minha visão para a preservação de São Paulo começou, e eu engoli a raiva como um remédio amargo. Não vou entrar nesse carro. Mas discutimos na calçada em frente ao teatro depois do evento. Arthur estava visivelmente bêbado e Wagner, ainda mais bêbado, insistia em nos dar carona em seu Audi importado. Não seja ridícula, Vitória. Não tem mais táxi a essa hora e está começando a chover. Camila já havia entrado no banco da frente, rindo alto demais. Olhei para o céu nublado, para meu tornozelo doendo por causa dos saltos e cometi o maior erro da minha vida. Entrei no carro. A Avenida 23 de Maio estava estranhamente vazia para uma sexta-feira. Gotas grossas de chuva começavam a cair, borrando as luzes da cidade no para-brisa. Wagner dirigia rápido demais, uma mão no volante, outra segurando um copo de uísque que trouxera escondido do evento. No banco de trás, eu observava a nuca de Arthur, inclinada em direção a Camila. Precisamos conversar sobre as alterações no projeto da Estação da Luz. Comecei, tentando soar profissional. Agora não, Vitória. A voz de Arthur tinha aquele tom irritado que se tornara tão familiar. Ele e Wagner trocaram um olhar pelo retrovisor que me causou um arrepio. Foi só um segundo, mas captei algo. Um entendimento silencioso, uma comunicação que me excluía. A chuva ficou mais forte e Wagner acelerou ainda mais. Talvez devêssemos reduzir a velocidade? Sugeri, agarrando o cinto de segurança. Lembro do som, o guincho dos pneus na pista molhada quando Wagner fez uma curva fechada demais. Da sensação de estar flutuando quando o carro saiu da pista. Do olhar de Arthur virando-se para mim no último instante. Não com medo ou preocupação, mas com algo que parecia... expectativa? O impacto veio como uma explosão. Metal retorcido, vidro estilhaçado, dor lancinante e, por último, escuridão. Probabilidade de sobrevivência, muito baixa. A voz do médico pairava sobre mim, como se viesse de outro mundo. Eu flutuava na beira da consciência, presa num limbo entre a vida e a morte. Os bips das máquinas marcavam o ritmo do meu coração teimoso, que se recusava a parar apesar dos prognósticos. Ouvi fragmentos de conversas, múltiplas fraturas, danos na coluna, face gravemente lacerada, mão direita comprometida. As visitas de Arthur eram breves, distantes. Através das pálpebras semicerradas, vi como ele evitava olhar para meu rosto, agora um mosaico de suturas e curativos. Uma vez, ouvi sua voz no corredor. Os médicos dizem que mesmo se sobreviver, nunca mais desenhará. É praticamente o fim da carreira dela. Não parecia abalado. Parecia aliviado. Em outro dia, com mais clareza, vi Camila ao lado dele, mãos entrelaçadas quando pensavam que eu dormia. Tatiana vinha todos os dias, trazendo flores e determinação. Trouxe algumas coisas do escritório, sussurrou numa tarde, colocando meu tablet na gaveta do criado mudo. Para quando você estiver pronta. Dias depois, numa madrugada de dor insone, lembrei do tablet. É incrível como, quando estamos imobilizadas com tempo infinito nas mãos, enxergamos o que a correria diária nos fez ignorar. Navegando lentamente pelos arquivos, vi irregularidades que sempre estiveram lá. Contratos alterados, assinaturas forjadas e conversas entre Arthur e Wagner sobre seguir com os planos agora que eu estava fora de ação. O acidente que eu sobrevivi não era o fim da história deles, era apenas o começo. O tablet se tornou minha janela para a verdade enquanto meu corpo lutava para se reconstruir.
Noites inteiras passei investigando, usando os momentos em que estava sozinha para vasculhar o passado que Arthur tentava esconder. Descobri alterações nos projetos originais, cortes de orçamento em materiais essenciais, substitutos inferiores em restaurações históricas e aprovações falsificadas com minha assinatura. Um esquema completo de corrupção envolvendo fiscais do IFAM subornados para ignorar irregularidades. Vitória, você não deveria estar se esforçando tanto. A enfermeira me pegou uma noite, tentando sentar na cama para melhor visualizar os documentos. Eu sorri, dolorosamente, com meu rosto ainda remendado. Estou apenas me mantendo atualizada com o trabalho. Mal sabia ela que eu estava construindo não apenas minha recuperação física, mas o caso que destruiria Arthur. Cada noite, mais provas. E-mails entre ele, Wagner e Camila planejando como se livrar do obstáculo que eu me tornara. O momento mais revelador veio quando encontrei os planos para um projeto de revitalização no centro histórico. Na verdade, um esquema de gentrificação predatória disfarçado de restauração. Eles pretendiam descaracterizar completamente edifícios históricos por dentro, mantendo apenas fachadas para criar condomínios de luxo. E planejavam usar meu nome, minha reputação, para legitimar isso. Foi quando decidi. Não bastava sobreviver. Eu precisava me recuperar completamente. E então, cobrar cada centímetro de traição com juros compostos. Não adianta. Você deveria aceitar a limitação. O fisioterapeuta suspirou depois de mais uma sessão frustrada, onde tentei, sem sucesso, segurar um lápis com minha mão direita. Lágrimas escorreram pelo meu rosto marcado por cicatrizes. Esperei que ele saísse e tentei novamente. E de novo. E de novo. Até que meus dedos sangraram e a enfermeira veio me dar uma bronca sobre não forçar o processo. Aquela noite, olhando para minha mão inútil, tive um momento de desespero completo. Como poderia ser arquiteta sem desenhar? Como restauraria qualquer coisa se nem conseguia restaurar a mim mesma? Atirei o bloco de desenho contra a parede em frustração. Quando a enfermeira veio recolher, notei algo. Nas folhas amassadas, os traços irregulares que fiz sem querer formavam um padrão interessante. Um acidente que criou algo novo. Na manhã seguinte, pedi materiais diferentes. Canetas com empunhaduras especiais, suportes para o braço, aplicativos de desenho para o tablet. Comecei a experimentar desenhar com a mão esquerda. Os resultados eram diferentes, menos precisos, mais expressivos. Se posso restaurar prédios centenários que sobreviveram a terremotos e incêndios, posso restaurar a mim mesma. Repeti como um mantra enquanto reaprendia a desenhar, a andar, a existir neste novo corpo marcado que Arthur tanto desprezava. Cada cicatriz virou uma medalha. Cada limitação, um desafio criativo. Meu Deus, Vitória! A voz veio da porta do quarto do hospital, um tom que não ouvia há anos. Vinícius estava parado ali, mais velho, mais sério, mas ainda meu reflexo imperfeito. Seus olhos marejaram ao ver meu estado e algo dentro de mim, uma parede construída desde o funeral do nosso pai, começou a rachar. Eu vi a notícia do acidente no jornal. Por que ninguém me avisou antes? Achei que você não se importaria. Minha voz saiu rouca, pouco usada. Você escolheu números. Eu escolhi prédios. Lembra? Ele se aproximou devagar, como se eu fosse feita de vidro. De certa forma, eu estava. Eu estava errado, Vi. Sobre tanta coisa. Sentou na beirada da cama, cuidadoso para não tocar nos tubos e monitores. Quando vi a matéria sobre seu trabalho na Estação da Luz, percebi que você estava certa, sobre construir algo que permanece. Naquela tarde, entre lágrimas e pedidos de desculpas mútuos, descobri que meu irmão gêmeo havia se tornado auditor fiscal especializado em fraudes corporativas. O que você descobriu sobre seu marido? Perguntou diretamente após eu mencionar minhas suspeitas. Mostrei meu tablet, as evidências que havia reunido. Seus olhos se estreitaram, a expressão mudando de choque para determinação. Isso não é apenas antiético, vai. É criminoso. Sua mão encontrou a minha, a boa, a que ainda funcionava. Vamos pegá-lo, juntos. Como deveria ter sido desde o início.
Saí do hospital 3 meses depois do acidente, apoiada em uma bengala e na determinação que sempre foi minha melhor fundação. Arthur parecia genuinamente surpreso, e não exatamente feliz, ao me ver na porta do apartamento. Os médicos disseram que você teria alta só na semana que vem. Sua expressão ao ver meu rosto marcado por cicatrizes era um estudo de repulsa mal disfarçada. Sorri, sabendo que cada expressão minha agora puxava as cicatrizes de forma que o incomodava. Decidi dar uma surpresa. Entrei mancando, notando como ele se afastou sutilmente para evitar me tocar. Como está a empresa? Perguntei com falsa inocência. Ele relaxou um pouco. Achava que eu estava apenas preocupada com o trabalho, não suspeitando de nada. Tudo sob controle. Estamos avançando com o projeto do Centro Histórico. Sua voz tinha aquela entonação condescendente que usava quando achava que eu não entendia algo. Que bom. Amanhã passo no escritório para ver os detalhes. Nas semanas seguintes, mantive uma cuidadosa fachada de fragilidade. Deixei Arthur pensar que eu estava quebrada, dependente, focada apenas em minha recuperação física. Enquanto isso, trabalhava secretamente com Vinícius e Tatiana, reorganizando finanças, documentando tudo, bloqueando acessos. Desenvolvi um projeto especial, uma exposição chamada Cicatrizes Arquitetônicas, que seria minha cobertura para reunir evidências e pessoas-chave. Quando Arthur mencionou que havia sido indicado ao Prêmio Brasileiro de Restauração, apenas sorri e o parabenizei. Deixei que cavasse seu próprio buraco. Os e-mails são suficientes? Perguntei a Vinícius enquanto revisávamos as provas em um café longe do escritório. Meu irmão, sempre meticuloso, franziu o senho. Temos os e-mails, as alterações não autorizadas nos projetos, os comprovantes de pagamentos suspeitos aos fiscais. Mas precisamos de algo mais concreto sobre o acidente. Ele ajustou os óculos, gesto que me lembrou tanto nosso pai que doeu. Tatiana está trabalhando nisso. Ela conseguiu acesso às mensagens de texto de Wagner antes do acidente. Tomei um gole do meu café, observando as pessoas passando na calçada, alheias ao drama que se desenrolava em nossa mesa. O mais inacreditável é que Arthur realmente acha que vai ganhar aquele prêmio, por projetos que nem são dele. Vinícius segurou minha mão, à esquerda, que eu agora usava para tudo. Nas noites seguintes, finalizamos cada detalhe. Testemunhas, documentos, apresentação visual para o momento da revelação. Vinícius coordenou com autoridades fiscais. Tatiana preparou a parte legal. Eu criei uma apresentação especial, usando minha nova técnica de desenho, mais expressiva e crua, mostrando cada alteração fraudulenta nos projetos. Você tem certeza que quer fazer isso publicamente? Perguntou Tatiana na véspera. Não seria mais fácil simplesmente entregar tudo às autoridades? Balancei a cabeça. Ele tentou me apagar, Tati. Agora quero que todos vejam quem ele realmente é. Está um espetáculo hoje. Tatiana me ajudou a sair do táxi em frente ao auditório do Instituto de Arquitetos. Escolhi um vestido preto que não tentava esconder minhas cicatrizes, mas as incorporava ao visual. Meu cabelo, agora com um corte assimétrico que realçava o lado marcado do meu rosto, estava preso em um coque baixo. Minha bengala, antes um símbolo de fraqueza, agora parecia um acessório de poder. Você tem certeza disso? Perguntou pela milésima vez. O auditório estava lotado com a elite da arquitetura brasileira. Da entrada dos bastidores, vi Arthur na primeira fila, impecável em seu terno italiano. Camila estava ao lado dele, deslumbrante num vestido vermelho que eu reconheci, comprado com o cartão da empresa que ele achava que eu não monitorava mais. Vinícius acenou discretamente do outro lado do salão, onde esperava com 2 agentes da Receita Federal. Senhoras e senhores, começou o apresentador, é com grande honra que anunciamos o vencedor do Prêmio Brasileiro de Restauração deste ano. Por seu trabalho revolucionário em preservação histórica, Arthur Oliveira. Aplausos ecoaram enquanto ele subia ao palco, sorrindo como se merecesse. Começou um discurso sobre sua visão, sobre integridade e inovação. Foi quando as luzes se apagaram subitamente. No telão atrás dele, em vez da apresentação preparada, surgiram imagens dos projetos originais lado a lado com as versões adulteradas. Minha voz gravada ecoou pelo auditório. A verdadeira restauração começa com honestidade estrutural.
E então, apoiada em minha bengala, caminhei pelo corredor central em direção ao palco. O silêncio no auditório era quase físico. Podia-se ouvir o som da minha bengala batendo no piso a cada passo que eu dava em direção ao palco. Arthur congelou, microfone ainda na mão, olhos arregalados como um animal pego nos faróis de um carro. No telão, os documentos continuavam a passar. Orçamentos superfaturados, materiais inferiores, aprovações forjadas, e-mails incriminadores. Continue seu discurso sobre integridade, Arthur. Falei ao chegar ao pé do palco. Estamos todos fascinados. Vitória, você não está bem, ele tentou, forçando um sorriso conciliador para a plateia. O acidente afetou sua capacidade de julgamento, querida. Vamos conversar em casa. Subi os degraus do palco com determinação, ignorando a dor no quadril. O acidente? Repeti no microfone que arranquei de sua mão. Você quer dizer a tentativa de homicídio planejada por você e Wagner? No telão, surgiram as mensagens recuperadas, as consultas sobre acidentes de carro fatais, a apólice de seguro em meu nome aumentada uma semana antes. A plateia ofegou coletivamente quando mostrei a foto de Arthur e Camila em Veneza, datada de quando eu ainda estava na UTI. Enquanto eu lutava pela vida, meu marido e sua amante planejavam como dividir minha empresa. Vinícius subiu ao palco, acompanhado pelos agentes. Os documentos provam fraude fiscal, desvio de recursos, falsificação e tentativa de homicídio. Ele explicou, profissional como sempre. Observei Camila tentar escorregar para fora do auditório apenas para ser barrada por Tatiana na porta. A verdadeira arquitetura, concluí, olhando diretamente para Arthur. Assim como a verdadeira vida não esconde suas cicatrizes, ela as incorpora com honestidade. Você não pode fazer isso comigo. Arthur me seguiu até o saguão após ser liberado temporariamente pelos agentes, que continuavam apreendendo documentos. Seu rosto estava contorcido numa mistura de raiva e desespero que jamais tinha visto. Tudo o que construímos, você vai jogar fora por causa de um deslize? Sim, Camila foi um erro, mas o resto? O acidente não foi planejado, você está delirando. Suas mãos tremiam, buscando o controle que sempre teve sobre mim. Construímos? Ri. Um som que não reconheci como meu. Não, Arthur. Eu construí. Você apenas colocou seu nome na placa. Tirei do bolso os documentos de divórcio já preparados. Estou te deixando o ateliê original no Bexiga. Nada mais. Aquele lugar nunca consegui restaurar mesmo. Assim como você. Seus olhos desceram para as cicatrizes no meu rosto, e vi ali o que sempre esteve presente. Repulsa. Não pelo acidente, mas por quem eu realmente era. Alguém que ele nunca conseguiu realmente quebrar. Te perdoo, disse finalmente, observando a confusão em seu rosto. Não por bondade. Perdoo porque sou mais forte que você e posso me dar a esse luxo. Entreguei os papéis e virei as costas, sentindo um peso imenso se dissolver com cada passo que me afastava dele. Tatiana e Vinícius me esperavam na porta, sorrisos orgulhosos nos rostos. Vamos? Perguntou meu irmão, oferecendo o braço. Pela primeira vez desde o acidente, senti que não precisava da bengala para me manter de pé. Estava finalmente restaurada. Não como era antes, mas mais forte nos lugares que haviam sido quebrados. A Praça Victor Civita estava deslumbrante naquela tarde de outono. Sentei em um dos bancos que havia ajudado a projetar durante a revitalização do espaço, um trabalho que meu novo escritório realizou como parte do programa Restauração Inclusiva, que criei após o divórcio. Era estranho pensar que 1 ano já havia se passado desde aquela noite no Instituto de Arquitetos. Arthur estava respondendo a processos múltiplos. A empresa tinha um novo nome. E eu tinha um novo rosto. Não literalmente, claro. As cicatrizes permaneciam, mas agora as enxergava como parte da minha história, não como marcas de uma traição. Dona Vitória? Uma jovem arquiteta da minha equipe aproximou-se, oferecendo um café. Os painéis da exposição Cicatrizes Arquitetônicas acabaram de ser instalados. Quer ver? Sorri e agradeci pelo café. A exposição, que começara como cobertura para minha investigação, transformara-se em um projeto legítimo,
uma celebração de imperfeições em estruturas históricas, mostrando como rachaduras, remendos e marcas do tempo não diminuíam, mas acrescentavam valor e beleza aos edifícios. Caminhei lentamente pela praça, observando as pessoas interagindo com os painéis. Cada um mostrava um edifício histórico com suas cicatrizes destacadas, junto com histórias de restauração que respeitavam essas marcas em vez de escondê-las. Minha filosofia de transparência estrutural havia evoluído para algo mais profundo. A ideia de que nossas quebras e reparos, visíveis ou não, são parte essencial da nossa integridade. Agora projeto para pessoas quebradas como eu, expliquei a um visitante curioso. Porque descobri que somos todos como esses prédios antigos, mais interessantes por causa das nossas histórias de reconstrução. Foi quando o vi, sentado num banco em frente ao meu painel favorito, que mostrava as rachaduras restauradas de uma igreja colonial. Havia algo incomum em sua postura, a cabeça ligeiramente inclinada, como se escutasse o edifício em vez de vê-lo. E então notei a bengala branca dobrada ao seu lado, os óculos escuros, a mão que ocasionalmente tocava o painel, sentindo as texturas em relevo que eu havia incluído para visitantes com deficiência visual. Ri involuntariamente quando percebi que uma borboleta azul havia pousado em seu cabelo grisalho, completamente alheia à seriedade com que ele observava a exposição. Minha risada deve ter chamado sua atenção, pois ele virou o rosto em minha direção, sorrindo. "Compartilha a piada?" perguntou com uma voz surpreendentemente melodiosa. "Você tem uma borboleta no cabelo", respondi, aproximando-me. "Uma borboleta azul. Parece que a natureza decidiu acrescentar um elemento extra à minha exposição." "Ah, então você é a arquiteta." Ele se levantou, estendendo a mão na minha direção com impressionante precisão para alguém que não podia ver. "Leonardo Mendes, professor de Engenharia Sustentável no IME-USP. Ouvi sua palestra no Congresso de Acessibilidade há alguns meses. Sua voz é inconfundível." Apertei sua mão, surpresa. "Você estava lá?" Ele assentiu. "Foi durante minha própria recuperação. Perdi a visão em um acidente há 2 anos. Sua palestra sobre projetar espaços que abraçam as limitações em vez de negá-las me ajudou a aceitar minha nova realidade." "Há algo errado com seu rosto?" Leonardo perguntou depois de conversarmos por quase 1 hora sobre arquitetura inclusiva. A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém me questionava tão diretamente sobre minhas cicatrizes. "Por que pergunta?" respondi curiosa. Ele sorriu. Sua voz muda sutilmente quando fala sobre abraçar imperfeições. Tem uma vulnerabilidade pessoal ali. E as pessoas geralmente desviam o olhar quando falam com você. Ouço isso nos micro-silêncios da conversa. "Tenho cicatrizes", admiti. "Muitas. Um acidente de carro que não foi bem um acidente." As palavras saíram mais facilmente do que esperava. "Meu ex-marido..." Ele não gostava de lembrar que eu sobrevivi. Não conseguia olhar para mim sem desviar os olhos. Leonardo assentiu, compreensivo. Após um momento de silêncio, ele perguntou algo que ninguém jamais havia perguntado. "Posso ver quem você é através das suas cicatrizes? Se não for muito intrusivo..." Hesitei, meu coração acelerando. Entendi o que ele pedia. Para tocar meu rosto, para conhecer minhas cicatrizes através do tato. Ninguém havia tocado meu rosto desde o acidente, exceto médicos. Lentamente, peguei sua mão e a guiei até minha face. Seus dedos eram gentis, respeitosos, seguindo o mapa das minhas cicatrizes como um restaurador avaliando um afresco antigo. "Vejo uma jornada extraordinária aqui", murmurou. "Somos como esses prédios antigos, não é? Não apesar das marcas, mas por causa delas." As lágrimas vieram sem aviso, mas pela primeira vez não eram de dor. "Gostaria de ver um projeto que estou desenvolvendo", disse ele. "Um sistema de captação de água da chuva para comunidades vulneráveis. Preciso de uma arquiteta que entenda que as melhores estruturas são aquelas que já foram testadas pela adversidade." Sorri, sabendo que ele não podia ver, mas sentindo que de alguma forma ele enxergava muito mais do que os outros jamais viram. "Adoraria ver isso", respondi. E pela primeira vez em anos, senti que estava construindo algo que realmente permaneceria.